Olá, queridos alunos e alunas da segunda série. Esse é um novo formato que eu vou experimentar. Depois, se vocês puderem dizer se vocês acham melhor, é, eu dou continuidade. Bom, a aula que eu preparei para vocês agora para iniciar esse segundo bimestre dando continuidade à sociologia brasileira. A gente vai estudar o pensamento do Sérgio Buarque de Holanda e do Caio Prado Júnior. Então a gente vai ver como as questões que apareceram antes, elas vão né, reaparecer agora nesses dois pensadores. Então o principal livro do Sérgio Buarque é o Raízes do Brasil, e o do Caio Prado Júnior é a História Econômica do Brasil, que eu coloquei a capa aí de uma das edições. Bom, o Sérgio Buarque de Holanda, ele foi influenciado pelo sociólogo Max Weber, né, que eu coloquei aqui para vocês, e ele tem uma tese da modernização do Brasil, né? Ele acha que o Brasil precisa superar os desafios para a modernização, então ele está seguindo na linha do pensamento do Weber uma oposição entre tradição e razão. Né? O Weber vai dizer que a humanidade está num processo de racionalização, né, que ele vai chamar de desencantamento do mundo. Se vocês puderem fazer uma pesquisa sobre isso também, a gente vai retomar mais para frente. E o Weber, então o Sérgio Buarque está seguindo essa linha de raciocínio de que o Brasil ele precisa passar por essa modernização que tem a ver com racionalização, tem a ver com um modo de vida em que a tradição ela é controlada pela razão. Tem a ver com o Estado, né, com as leis, né, com uma forma de governo democrática, enfim. Então vamos lá. O Sérgio Buarque está chamando a atenção para o patrimonialismo que a gente tem no Brasil. E aí ele vai chamar, ele vai descrever o que ele chama de homem cordial. Então eu vou explicar no próximo quadro o que é esse patrimonialismo e o homem cordial. Então, no geral, tem a ver com dizer que a característica da simpatia, a simpatia do Brasil, né, dessa simpatia brasileira, ela esconde uma valorização de relações pessoais em detrimento da impessoalidade. Então eu vou explicar melhor isso. Então guardem essa ideia aí da impessoalidade que vocês vão entender agora no próximo quadro. Uma das coisas importantes é que nessa cultura patrimonialista, ter contatos está acima de ter direitos. Isso é uma coisa importante para vocês entenderem. Vamos lá. Então, o patrimonialismo está associado ao poder dos coronéis, na época, né, desde a época do Império, da colônia, em que, né, a coroa portuguesa dividiu as terras do Brasil para pessoas de sua confiança, para manter o poder de Portugal sobre o Brasil, e esse poder, né, ele veio na forma de posse de terras, e essas terras foram herdadas, né, pelos grandes latifundiários, né, grandes fazendeiros. Esses latifundiários no Brasil, né, que tem uma das maiores concentrações de terra do mundo, eles não só dominavam, né, a terra e a economia, consequentemente, mas dominavam também as relações políticas, né, dominavam o poder, controlavam os juízes locais, controlava a polícia local, controlava a política de um modo geral. Então ele está chamando a atenção para essa marca que tem a ver com esse passado rural nosso, né, com o nosso passado colonial, com o coronelismo, e que faz com que no Brasil domine uma forma de poder que é patrimonialista. Né? Isso tem a ver com né, um domínio desses coronéis, e a população não tem direitos, né? Então, para você ter direito, você tem que ter posses. E aí o coronel é aquele que manda, né? A gente tem um ditado popular que explica bem isso, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né?
Ou seja, você não obedece porque é certo, porque está na lei. Obedece porque tem juízo, né? Porque você sabe que quem manda é quem tem contato, senão quem tem direitos, né? Não somos iguais, né? Então essa forma de olhar para as relações, ela tem a ver com essa cultura patrimonialista que a gente herda do passado. Então o Sérgio Buarque está chamando a atenção para fragilidade das leis. As pessoas não seguem as leis são fracas, né, diante de quem tem poder, né? E aí o poder, não um poder né, dentro da lei, mas um poder para fora da lei. Então isso está muito ligado à corrupção, por exemplo, né? Quem faz a sua vontade independente da lei. E a lei, né, o que poderia garantir para nós o direito, ela fica fragilizada porque os privilégios prevalecem. Por isso, agora é importante a gente entender o que é impessoalidade. Impessoalidade, gente, tem a ver com a gente seguir uma regra, não porque a gente gosta ou não, né? Porque ela é para todos. Então, ela é independente da pessoa que a gente é. A gente não segue a regra porque a gente é mais fraco, né? A gente também não pode desobedecer a regra porque a gente é mais forte. Se a regra é para todos, ela tem que ser seguida e todo mundo está abaixo da lei. Então, o patrimonialismo vai mudar isso, né? Vai obedecer a regra quem tem poder. Aliás, vai impor a regra quem tem poder. Bom, e o homem cordial, para ele, né, o brasileiro tem essa marca do homem cordial, e por trás dessa simpatia, dessa cordialidade, o que a gente tem? A gente tem uma desconfiança, um desprezo pela lei. Você não segue a lei porque, né, por isso que eu falei que tem a ver com a corrupção. Não segue a lei porque alguém que você sabe que tem poder manda, entendeu? Independente da lei. Então, isso tem a ver com o jeitinho brasileiro para corromper um guarda, né, para corromper um policial, ou para ganhar uma nota na escola, ou para conseguir qualquer coisa, que em vez de seguir a lei, né, e considerar que todo mundo vai passar por esse mesmo processo, a gente às vezes passa por cima da lei, porque entende que todo mundo vai fazer isso, e por trás dessa simpatia tem uma visão nossa que as pessoas querem fazer contatos e ganhar, né, um espaço na sociedade a partir dessas relações pessoais, como era no campo com os coronéis. As pessoas obedeciam ao coronel, e na cidade agora ainda a gente tem essa marca que é ser simpático uns com os outros, porque isso abre portas, né? Então isso é uma forma de desprezar a lei e de considerar que as pessoas não têm direitos, né? As pessoas têm contatos. Bom, coloquei duas imagens aí para a gente ver uma imagem do livro do Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Inchado e Voto, que tem a ver com esse passado, né, e como que a política foi organizada pelos coronéis. É um livro clássico, importante, que pode aparecer aí no vestibular, enfim, é uma referência aí para quem está procurando aprofundar os estudos, e uma charge clássica, né, da eleição, né, com os coronéis, né? O político leva lá o eleitor, né, no voto de cabresto. Cabresto é o que o cavalo usa, né, para guiar. Então ele não é um cidadão independente, um cidadão com pensamento crítico. Ele é alguém que obedece a tudo que um coronel diz. Bom, o Caio Prado Júnior, que tem o livro principal que eu coloquei para vocês, que é a História Econômica do Brasil. Ele vai chamar atenção para a forma como a nossa economia sempre esteve voltada para o exterior, para as necessidades da Europa. Então, isso vai chamar atenção para essa herança colonial forte entre nós. Bom, ele questiona a ideia comum nos anos 40 e 50, que no Brasil tem resquícios feudais.
O Partido Comunista defendia essa tese, em vez de, né, implementar o comunismo no Brasil, o próprio Partido Comunista estava preocupado em se aliar com a burguesia e fazer uma revolução burguesa, para seguir o mesmo caminho que as revoluções burguesas seguiram na Europa, né? Então existia, até entre os comunistas no Brasil, uma visão de que o capitalismo no Brasil seria igual ao capitalismo na Europa, né? Que a gente seguiria essas etapas. E depois ficou claro que não. Então eu vou falar sobre isso no próximo quadro. O Caio Prado vai mostrar para a gente que o Brasil já era capitalista, não tinha resquícios feudais nenhum, porque as relações de produção no campo, né, no latifúndio, elas eram relações de produção baseadas no assalariamento, né, e não numa dependência como era no feudalismo, uma dependência dos senhores feudais. Então, de certo modo, ele está aí dialogando com o que o Sérgio Buarque estava falando para nós, mas, né, dizendo que o Brasil teria uma característica própria, um modo de desenvolvimento capitalista que era próprio, e não ia seguir aquele caminho que a gente achava que era o clássico, que era o caminho europeu. Bom, essa crítica do Caio Prado Júnior é importante porque até então a gente pensava que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil ele seguia as mesmas etapas que o europeu, né? Então, a partir daí que a gente começa a perceber que o nosso capitalismo ele tinha um jeito próprio e que estava muito marcado pela colonização e pela escravidão. Separei uma charge de um amigo que estudou comigo, que está aí do lado direito, né, que mostra, né, o Brasil em 1723, o Manuel, escravo, corta-cana, mais de 12 horas por dia. A única coisa que ele recebe em troca de trabalho é a moradia e alimentação. Manuel, que não é escravo, corta cana em 2011, mais de 12 horas por dia. Recebe em troca seu salário, um dinheiro que mal dá para se manter. Essa charge ela é usada em vestibulares, e é bem interessante porque mostra isso, né, que apesar das mudanças que tem a ver com o fim da escravidão, ainda tem uma permanência de características muito desiguais, né, entre os herdeiros, né, dos escravos, né, os negros, e os herdeiros dos portugueses ou dos povos europeus que vieram depois, italianos, espanhóis, que tem a ver com racismo, com as oportunidades de trabalho, né, então por isso que as periferias tem uma concentração muito maior de negros e os trabalhos mais precários são os trabalhos mais disponíveis para a população negra. E também uma coisa importante é que a classe média tradicional ela tem uma dificuldade de aceitar a democratização da economia. Então, essas mudanças, né, colocar uma possibilidade de uma igualdade maior para toda a população, ela vai esbarrar numa resistência da classe média tradicional, branca, que não aceita muitas vezes, né, que o pobre viaje de avião, que o pobre possa ter acesso e frequentar os mesmos lugares que ela, né, uma visão preconceituosa que tem a ver com a colonização, né, uma visão de que não é normal, né, a convivência entre pessoas de classes diferentes, né, ou com rendas diferentes. Ela está acostumada a uma divisão muito grande. Bom, então é isso. Vou passar em breve alguns exercícios sobre esse conteúdo, pesquisas. Espero que tenha ajudado. Vou tentar ser sucinto nas próximas aulas para vocês assistirem as aulas inteiras e não terem dificuldade de fazer as atividades. Qualquer coisa, manda mensagem, perguntas, pelo Classroom de preferência, que eu respondo. Trabalhos só pelo Classroom, eu vou explicar mais para frente, beleza? Um abraço e se cuidem.